Sunday morning I felt afraid. Someone leaving this world today. I look low. Muito discutido ultimamente nas redes sociais se o Brasil é ou não um país racista. No Brasil, é difícil a gente identificar o racismo como um problema a ser combatido, mas se a gente observar os índices do país, se torna inegável dizer que o Brasil não é um país racista. Exatamente, pois 53% da população brasileira é negra e, em teoria, esses índices deveriam ser divididos de forma proporcional, o que na prática está muito longe de acontecer. Na educação, por exemplo, as chances de um negro ser analfabeto é 5 vezes maiores do que a de um branco, e no ensino superior, apenas 1 a cada 4 pessoas é negra. Dentro das universidades, esse número também preocupa, porque em 2014, apenas 2,7% dos estudantes de medicina de todo o país eram negros. E não somente na educação, como na economia, onde os negros representam mais da metade da população que vive em extrema pobreza. Não somente na economia, mas como também no mercado de trabalho, onde 63,7% dos desempregados são negros e pardos. Esses índices afetam diretamente na qualidade de vida e nas oportunidades da população negra, parda e indígena. E é exatamente por isso que as cotas raciais são tão importantes para uma inclusão social na educação. As cotas raciais são a reserva de vagas de instituições públicas e privadas para certas etnias, negros, pardos e indígenas. As cotas raciais têm como objetivo reverter um racismo histórico, e elas são usadas num período histórico emergencial, pois demorariam anos até a gente conseguir essa igualdade de forma orgânica. A lei de cotas também é temporária, pois espera alcançar a igualdade e não ser mais necessária. No Brasil, foi assinada em 2012. Durará 10 anos e então será feita uma avaliação com os dados arrecadados na década e verão se é necessário ou não uma renovação da lei. Muitas pessoas acreditam que as cotas raciais são injustas, mas como apresentado anteriormente, é comprovado que a população negra, parda e indígena não tem as mesmas oportunidades. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do globo, e é impossível falar de meritocracia em um país onde não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. É só observar a realidade das favelas e periferias brasileiras. Quando relato das pessoas que vivem lá, é sempre a mesma coisa. Desde pequeno tem que trabalhar para ajudar os pais, não tendo tanto tempo para estudar, não tendo dinheiro para bancar os estudos e ainda chegando nas escolas e sofrendo preconceito. É difícil para essas pessoas continuar o estudo. O estudo se torna um peso e muitas vezes é abandonado antes de ser concluído. E para a gente entender as cotas, é preciso entender o conceito de equidade. Equidade consiste na adaptação da regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Ela é uma forma de se aplicar o direito, mas sendo o mais próximo possível do justo, levando em conta a realidade de certa parte da população. Existe um problema histórico no Brasil, onde, diferentemente de outras regiões onde o racismo é explícito, aqui ele não é. E isso causa um racismo velado, difícil de reconhecer e combater. Ele é tratado como se fosse algo normal e até reproduzido sem querer por nós no dia a dia. Como, por exemplo, quando atravessamos a rua à noite quando vemos um negro pensando ser um bandido. O racismo velado está tão enraizado na nossa sociedade que as crianças mesmo o reproduzem. Isso é um problema para as escolas, pois muitas crianças dentro da escola são alvos de bullying. Isso afeta diretamente no ensino, porque elas são humilhadas, oprimidas e torna a vida escolar um pesadelo, levando muitas pessoas a não se interessarem e até desistirem desse caminho. As escolas têm feito ótimas campanhas contra o bullying, mas ainda há muito o que mudar. Existem diversos meios para incentivar os jovens a inclusão e o respeito às diferenças. Como, por exemplo, os debates, onde principalmente os professores devem ter conhecimento e sensatez para não ofender os alunos. E também saber identificar quais são as situações de discriminação. Eu também acho essencial do ensino infantil ou superior a gente conhecer e ressaltar os protagonistas afro-brasileiros e africanos que foram muito importantes nas histórias do país, relacionando esses exemplos positivos aos estudantes negros para que eles reconheçam a sua história e a sua identidade. Uma ótima proposta para mudar o sistema escolar é adicionar um tom mais educativo e menos punitivista.
E também conversar com os seus funcionários sobre o racismo, para as pessoas saberem como identificar isso no dia a dia e saber como intervir. Outra ótima ideia é a direção estar à disposição de receber cartas anônimas daqueles que sofreram preconceito, mas não querem se expor. Se todos trabalharmos juntos, a gente consegue mudar a situação e tornar a educação um ambiente mais inclusivo. Existem diversas formas de a gente evitar o racismo, e algumas dicas são: se alguém demonstrar desconforto ou falar que não gosta de algum termo usado, respeite, não questione, apenas pare. O bullying e o racismo velado são perpetuados por piadas, que têm como justificativas brincadeiras, sem intenção de ofender ninguém, mas essas brincadeiras incentivam a violência e a cada dia mais tornam normal esse tipo de ação. O Brasil é um país racista e não há como negar. Tudo o que podemos fazer é lutar com unhas e dentes contra isso e repudiar qualquer ato racista. Sunday morning I felt afraid, someone leaving in the world today. I looked low, I looked high, I only miss one friend. Before I go, I look high again.